Olá! No dia 1º de janeiro de 2019, toma posse o 38º presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Nos próximos 4 anos, ele vai enfrentar, além da polêmica agenda de reformas e da necessidade de ajuste fiscal, desafios nas áreas de segurança, saúde, educação e infraestrutura. A articulação junto ao Congresso Nacional vai ser um dos temas prioritários para a solução dos problemas. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui, nos estúdios da TV Senado, o sócio fundador da Barral M. Jorge Consultoria, Velber Barral. Olá, Velber. Boa tarde, André. Nós vamos conversar primeiramente sobre segurança e para isso a gente vai ver uma matéria que a gente preparou aqui na TV Senado. Já fui assaltado, já 3 vezes. Toda hora ele falava que ia me matar. Ela entrou e anunciou o assalto, foi pegando as bolsas de todo mundo e desceu. Era 4. Sempre com medo, em todos os lugares. Ah, nós temos medo. Um tema tomou a atenção dos brasileiros: a segurança. Ou melhor, a falta dela. Na cidade grande, no interior do país, pobres e ricos se queixam da mesma sensação: o medo. Todos se refugiam como podem. Como, quando e por que tudo isso começou? A TV Senado ouviu pessoas de todas as idades e segmentos, entrevistou especialistas e confrontou opiniões e depoimentos. As perguntas são muitas e não existem respostas simples. Quais são as causas? O que fazer? Os números não dizem tudo, mas eles colocam o país diante de uma emergência. Os dados do mapa da violência no Brasil são assustadores. Numa escalada sem previsão de retorno, o número de homicídios ultrapassou a faixa das 61 mil vítimas. Nada menos que 30 pessoas em cada 100 mil morrem assassinadas, estatísticas que superam até mesmo as de países em guerra ou zonas de conflito armado. De cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras e mais de 92% das vítimas são homens jovens. Mas tivemos uma explosão demográfica acompanhada de uma explosão urbana nos anos 60 e 70, né? E isso aí deixou os serviços públicos, e não apenas de segurança, né, sem capacidade de dar uma resposta. Em 1960, ano em que Brasília foi inaugurada, mais da metade, 60% dos brasileiros, moravam na zona rural. Em 2010, 85% da população já viviam nas cidades. O processo de urbanização teve consequências para a qualidade de vida e a segurança nas grandes concentrações urbanas. Com essas migrações, essa pressão repentina muito forte, acontecem muitos problemas que a gente vivencia no dia a dia, problemas de mobilidade urbana, né, a questão do trânsito, a questão da segurança pública, as pressões sobre os serviços, porque é muita gente demandando. Um dos colaboradores do estudo sobre violência e segurança pública no ano de 2023, o sociólogo Antônio Flávio Testa não vê mudanças possíveis sem uma análise das causas e uma profunda revisão de todo o sistema. A partir dos anos 60 começa a ter um crescimento da sensação de segurança no Brasil. Quando veio a redemocratização, houve uma mudança muito radical nos sistemas de controle. Né, com as polícias, o sistema de presídios que até hoje não foi resolvido, a questão penitenciária, houve uma repressão cada vez maior contra os mais pobres e aí cresceu também o crime organizado, primeiro com roubos de cargos, depois roubo de cargas e aí o narcotráfico. Uma publicação da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República traduziu em números o tamanho da tragédia. Para cada jovem de 13 a 25 anos que morre assassinado, o Brasil perde cerca de R$ 550 mil.
Em 20 anos, o país teve um prejuízo de mais de 450 bilhões com esses homicídios. Quando a gente pensa a juventude que está em comunidades mais vulneráveis, em favelas, em periferias, faltam exemplos, faltam oportunidades que permitam que se sonhe. Então, acho que está faltando sonho para o jovem brasileiro, onde ele se veja em mobilidade social, em de fato estar alcançando algo diferente do que é o que é visível para ele em sua comunidade. Velber Barral, como nós vimos nessa matéria aí da TV Senado, há uma expectativa na sociedade e o tema foi muito explorado, essa questão da segurança. Agora, a questão da segurança não é só, muitas vezes as pessoas pensam toda uma mudança de legislação e também o impacto que ela tem não é só sobre as pessoas, sobre a sociedade, mas como na economia também, né? Foi mostrado, inclusive, pelo estudo. O custo da segurança no Brasil é muito alto. Você tem um custo imediato que é a perda de vidas humanas. Isso tem um valor e é um valor alto, principalmente porque se tratam de jovens com um investimento realizado e com toda a vida de produtividade pela frente que é perdida. Você tem um custo muito grande no custo da logística no Brasil. O volume de roubo de cargas, cresce o valor do seguro e isso é repassado para o preço final do produto. Então você tem um outro custo indireto por conta disso. Você tem um outro custo relacionado com o custo em segurança propriamente dito. Todo o aparato que as empresas têm que gastar para poder funcionar no Brasil. Quando você coloca tudo isso, você tem a perda de competitividade do país. Perda de produzir e de vender no Brasil pela questão da segurança. E aí, essas mudanças que podem ser implementadas, né, não só no nível da legislação, mas coisas práticas em relação aos órgãos, às forças de segurança, em quanto tempo isso pode ser visto, sentido pela população e por quem investe no Brasil? Exato. André, não tem nenhuma solução fácil, obviamente. Quer dizer, os problemas de segurança são da América Latina, não são só do Brasil, temos vários países da América Latina que estão em situação muito pior do que o Brasil, inclusive, e tem várias causas, às vezes, de décadas. Tem a ver, por exemplo, com o regime militar, que teve um momento em muitos países da América Latina, que teve um momento de coação sobre a população, que reverberou depois em legislações muito protetivas de direitos, o que acaba criando impunidade, até por conta dos processos judiciais intermináveis. Você tem uma outra questão, que é a dependência da economia da América Latina do tráfico de drogas. Você tem uma parcela importante da população e da economia relacionada à produção e distribuição de drogas, que é a fonte de grande parte dos crimes do Brasil, inclusive. Então, você tem situações que não foram criadas ontem. Nós temos processos aí que vêm de 30, 40, 50 anos numa queda de qualidade, inclusive, do serviço público, que faz com que a força policial não consiga reagir à altura. Evidentemente, você tem que dar uma medida que dê uma percepção de segurança para a população, e isso tem a ver com policiamento ostensivo, com investigações mais céleres, com polícia científica, com inteligência. Isto tem efeitos imediatos, em 1, 2 anos, mas não resolve o problema. Para resolver o problema, você tem essas causas de longo prazo que vão desde a celeridade de processos judiciais, coibir a impunidade, até a população entender o valor da segurança. O valor, por exemplo, tem um exemplo bem interessante. Quando houve aquela pacificação no Rio de Janeiro, subiram os valores dos imóveis nas favelas. Isso. Ou seja, há uma perda de valor, inclusive imobiliária, por conta da segurança. Velber, eu queria ainda falar de outros temas sensíveis que estão sendo anunciados pelo governo, mas vamos tratar logo de economia, os principais anúncios que têm sido feitos e as especulações sobre isso. Mas antes vamos ver uma matéria aqui da TV Senado sobre a questão da economia no novo governo. Reforma da Previdência, reforma tributária e manutenção do teto de gastos. Sem olhar para estes temas, as contas do governo, que devem fechar este ano com um déficit de 159 bilhões de reais, dificilmente vão ser saneadas, segundo especialistas. O setor público brasileiro está com as contas no vermelho desde 2014, já são aí 5 anos e próximo ano também nós teremos um déficit. Então é muito importante para o Brasil conseguir resolver a situação fiscal, tornar essas contas que estão no vermelho, tornar as contas superavitárias
ter uma arrecadação maior do que a despesa para gradualmente reduzir o seu endividamento. A dívida interna é um problema que chega à casa dos 10 dígitos. Juntos, o governo federal, as empresas estatais, os estados e os municípios devem mais de 5 trilhões e 100 bilhões de reais. Uma fortuna que é o triplo de tudo que o Brasil deve produzir em 2018. A dívida pública está hoje em 77,2% do PIB, podendo crescer nos próximos anos, pelo nosso cenário chamado base, que é o mais provável, a dívida ainda vai crescer até 84,1% em 2023, então estabiliza e começa a cair. Com esse endividamento, não sobra dinheiro para investimentos. No ano passado, o governo reservou menos de 2% do produto interno bruto. Muito pouco quando comparamos com a média da década de 1970, de 10,5%. Até mesmo os investimentos privados estão aquém das necessidades do país. A taxa de investimento do Brasil hoje é em torno de 16%, 17% do PIB. O Brasil deveria ter uma taxa de investimento de, no mínimo, 20%, 21% do PIB. Sem dinheiro para investimentos, as consequências logo aparecem. Obras de saneamento básico, construção de novos hospitais, asfaltamento de estradas, ampliação de escolas. Tudo o que a gente precisa no dia a dia para. O novo presidente também vai ter que analisar uma mudança recente na forma como o governo brasileiro trata suas contas. Instituído em 2016, o teto de gastos públicos esteve em discussão nesta campanha. O atual governo e empresários avaliam que uma eventual revogação da medida vai ter consequências diretas para os contribuintes. O teto ajuda a sinalizar uma direção do ajuste pelo lado da despesa. Você quer fazer um ajuste fiscal, em que parte desse ajuste fiscal, ao invés de vir pelo corte do gasto, pelo corte da despesa pública, ele virá pelo aumento da carga tributária, é um debate político. A sensação que vai ficar é de que o governo vai continuar aumentando os gastos no momento em que a economia ainda está frágil. Uma das medidas pode levar à revisão das desonerações fiscais, que são programas de isenção ou redução de impostos para determinados setores produtivos, que somente este ano deixaram um buraco de mais de 280 bilhões de reais nos cofres públicos, um número pouco superior ao déficit da Previdência de todo o ano passado. Isso já ultrapassa 4 pontos de percentagem do PIB, é muita coisa. Para que você tenha ideia, como eu disse há pouco, o investimento é 0,5% do PIB. O gasto tributário, então, representa 8 vezes o que o governo federal gasta com investimento. A equipe econômica questiona uma outra forma de incentivo à iniciativa privada. Para o governo, os empréstimos concedidos para grupos empresariais com juros abaixo do mercado contribuíram para o rombo nas contas públicas. Exatamente, desonerações para algumas poucas empresas, para alguns setores que não se justifica. E qual é a solução para o rombo das contas públicas? Quais são as alternativas a curto prazo? Aumentar impostos? Difícil. O Brasil já possui uma elevadíssima carga tributária, mais de 30% do PIB. Cortar gastos? Bem, o país já padece com a oferta precária de serviços públicos e com a falta de investimentos. Então, onde está a saída? Tudo tem custo, Toda medida tem um custo. É preciso colocar na balança e explicitar para a sociedade isso. Quer dizer, olha, se a gente aumenta imposto, isso desestimula a atividade produtiva. Por outro lado, se a gente corta gastos, isso também vai ter um custo para alguns grupos da sociedade. Em 2019, a melhora das contas públicas não deverá ocorrer numa canetada, ao contrário do que desejam os políticos. Ainda haverá déficit primário, provavelmente, até 2023. Isso no cenário base, que é o mais provável. No cenário otimista, atingiria o superávit em 2022. As finanças públicas, a gente pode fazer uma analogia, são um grande transatlântico. Você faz a curva bem devagar. Você não consegue resolver isso da noite para o dia. O que se espera de um governo não é que o ajuste seja necessariamente feito em 1, 2 ou 3 anos, mas que tenha pelo menos um certo consenso na sociedade que você precisa do ajuste e que esses ajustes precisam caminhar na direção correta, de ter as contas em equilíbrio, de ter segurança jurídica para o investimento, ter regras mais fáceis para o investimento e ter um sistema tributário, por exemplo, menos complexo. Velber Barral, por onde a gente começa, Tem
previdência social, desemprego, déficit do governo. E o que a gente pode esperar, né, da equipe do presidente eleito e em especial do Paulo Guedes na economia, né? Eu acho que a equipe nova que chega com um enorme desafio, mas com uma compreensão que precisa ser transmitida para a sociedade. A compreensão que a sociedade tem que ter é o seguinte: o dinheiro do governo é o dinheiro de todos. E esse dinheiro do governo hoje não cobre a despesa corrente. Então, qual é a solução para isso? Nós temos dois grandes pecados originais. Um é o sistema previdenciário. O sistema previdenciário é um custo enorme sobre um país ainda jovem, que está envelhecendo e que não tem condições de manter o atual sistema previdenciário. Então, esse é um pecado original que tem que ser atacado. Sem isso, nós não conseguimos equilibrar os gastos do governo. Segundo, o sistema tributário brasileiro ele é disfuncional. Ele tributa demais a produção, ele tributa pouco a renda e ele tributa ricos e pobres da mesma forma. Então, e ele é complicadíssimo. Só quem conhece muito os meandros da tributação consegue pagar poucos impostos. Ainda tem essa disfunção. Então, você precisa de uma reforma no sistema tributário que o torne mais simples, mais transparente e mais justo. Esses dois pecados originais têm que ser atacados, senão nós não conseguimos evoluir como país. Então, nós temos aí reforma, né, da Previdência Social, reforma tributária. Exato. Será que nós podemos dizer, como se espera, que pelo fato de ser um novo governo, vindo de uma votação consagradora nas urnas, o Congresso vai corresponder a essas mudanças? Esperamos que sim, porque, na verdade, o Congresso também deve entender que uma boa parte da troca de nomes que aconteceram nessa eleição foi pela insatisfação da população com a velha política. E a velha política de criar benesses para alguns grupos particulares, sem notar que isso gera um custo a mais para toda a população, tem que ser modificada. Então, grande parte do problema de produção no Brasil é justamente esses custos que alguém está pagando, todos nós estamos pagando. E esse custo diminui a oportunidade de investimento, diminui o emprego, que gera mais violência. Há um ciclo aí que tem que ser atacado, de forma nós entendemos que precisamos de um pacto social. O pacto social temos que reduzir o custo do Estado, temos que ter um Estado mais eficiente, que seja compatível com o país em desenvolvimento. Nós não somos um país rico. Nós temos que ter custos do Estado compatível com o nível de desenvolvimento do país. Welber, eu queria aproveitar um pouco da sua expertise. Você foi secretário de Comércio Exterior um tempo atrás. O que vai mudar aí nesse campo e como que o Brasil vai se colocar, né? Tratando também da competitividade da indústria nacional? Como é que você vê esse momento? Exatamente. Está acontecendo, vou te dar um exemplo interessante do que está acontecendo agora, que é a guerra comercial entre Estados Unidos e China. E nessa guerra comercial o Brasil poderia se aproveitar muito e não está se aproveitando. Não está se aproveitando em grande parte porque os custos de produção do Brasil impedem que os produtos brasileiros ocupem mais espaço. Isso serve para os Estados Unidos, para a China, para qualquer lugar do mundo. O custo de produção no Brasil, o custo das estradas, o custo dos portos, o custo final do produto, quando ele é entregue ao nosso consumidor, ele não é compatível com os outros nossos concorrentes. Nós precisamos aumentar essa competitividade para ter maior presença no mundo. A exportação é um enorme gerador de riqueza, de emprego, de tributos. Então, é preciso que nós tenhamos até um sistema tributário que não puna o exportador, como acontece hoje. Porque pela carga tributária na cadeia produtiva, você acaba exportando impostos, o que diminui a competitividade do produto brasileiro. Pensando na década anterior, que a gente teve bons índices, né, no comércio exterior, para repetir esses índices, falta muito? Nós tivemos na década passada, e eu tive muita sorte por estar no governo naquele momento, um grande fator que foi um crescimento exponencial da China até 2009, um crescimento exponencial da Ásia, principalmente da China, e uma elevação muito grande de preços de commodities exportadas pelo Brasil.
Então, com isso, nós tivemos um superávit muito grande na balança comercial, atingimos primeiro 100, depois 200 bilhões de dólares de exportação. O que aconteceu de 2009 para cá é que o mercado se tornou muito mais difícil por conta da crise imobiliária que começou nos Estados Unidos e não se recuperou até hoje. E, ao mesmo tempo, outros atores começam a competir no Brasil. A Argentina, por exemplo, que tinha tido uma queda de produção, volta agora bastante agressiva no mercado internacional. Então, nós precisamos entender que para nos mantermos e crescermos nesse mercado, a tarefa é aqui dentro, é aumentar a nossa competitividade. Como você vê esse momento no Brasil, a questão do desemprego, os níveis de desemprego que a gente tem e essa anunciada medida de extinguir o Ministério do Trabalho? Que impacto pode ter isso? Veja, no curto e médio prazo, né? Houve um esforço já no governo Temer de simplificar um pouco as regras trabalhistas e flexibilizar as regras trabalhistas, porque, de fato, o contrato de trabalho no Brasil é muito amarrado. Não só quando você compara com o México e outros países do mesmo nível de desenvolvimento do Brasil, mas inclusive quando você compara com os Estados Unidos. De fato, há uma super proteção ao trabalhador no Brasil que faz muito mais simples para uma empresa brasileira investir no Paraguai e produzir no Paraguai, como está acontecendo, do que investir no Brasil. Então é necessário você reduzir esse grau excessivo de intervenção estatal. Isso é verdade. Agora, temos que lembrar dois outros fatores. Primeiro, mesmo que nós tenhamos crescimento econômico nos próximos 3 anos, e devemos ter pelo menos 2% de crescimento, a repercussão no mercado de trabalho é muito lenta. Há uma capacidade instalada no Brasil não utilizada que faz com que provavelmente o desemprego esse se estenda mais do que esperado por alguns atores políticos. Em segundo lugar, há também uma evolução tecnológica que diminui a demanda de mão de obra, principalmente em tarefas repetitivas. Então, isso tem que ser levado em conta também, não achar que o mero crescimento econômico vai ter uma repercussão imediata no emprego. Não vai ter por conta desses dois fatores. Welber, eu queria que você explicasse também para a gente que impacto pode ter medidas como na questão indígena, né, não prosseguir com a política de demarcação de terras indígenas e também essa medida anunciada com a extinção do Ministério do Meio Ambiente. Ele vai ser integrado ao Ministério da Agricultura. Como é que isso repercute lá fora? Eu acho que um outro desafio para esse governo é justamente o risco reputacional. Ou seja, na campanha já o candidato Bolsonaro foi maltratado pela imprensa internacional. É preciso rever essa imagem, inclusive no plano internacional, de uma certa forma. E principalmente quando você trata dos interesses comerciais do Brasil. Então, alguns temas, como o tema ambiental, são extremamente caros, por exemplo, para o consumidor europeu. A Europa tem uma série de barreiras não tarifárias relacionadas com certificações ambientais, com certificações sociais, com a questão de comércio justo, em que uma medida adotada no Brasil pode acabar virando uma barreira à exportação de frango ou carne brasileira, por exemplo. Então, nós temos que ter bastante cuidado em informar corretamente um grande fato, que a agricultura brasileira é, em grande parte, sustentável. Nós temos que informar isso corretamente e temos não apenas que ser corretos, nós temos que parecer corretos, como a mulher do presidente, né? Então, como se dizia a mulher do Kennedy. Então, essa visão de que o Brasil tem um cuidado ambiental, ele é importante principalmente nos mercados mais sofisticados, que é o caso do mercado europeu. É o mesmo caso com relação a uma medida que foi anunciada, mas que agora está em suspenso, que seria a mudança da embaixada brasileira em Israel, de Tel Aviv para Jerusalém, e o impacto que isso teria no comércio com os países árabes? Exatamente. Tem um fato no Brasil que é interessante, que é o seguinte: o Brasil é um país muito fechado. E nós temos muita dificuldade em compreender que alguns temas são extremamente caros para outros povos e para nós não tem grande relevância, pelo menos política interna. Então, a questão da mudança de Jerusalém, que o presidente eleito tratou de uma forma muito singela, é um tema crucial para os países árabes e para o Oriente Médio, porque, inclusive, tem uma decisão da ONU, uma resolução da ONU que o Brasil apoiou, que não reconhece Israel, a integralidade de Israel, como pertencente a Israel. A integralidade de Jerusalém como pertencente a Israel. Então, é um problema jurídico, é um problema internacional e é um problema, inclusive, de cunho religioso. Então, esse é o tipo de medida que o Brasil não ganha nada.
E você corre um risco muito grande, se não de ruptura, mas pelo menos de mal-estar com parceiros comerciais importantes. É bom lembrar que o Brasil é o maior exportador mundial de comida halal, que é a comida preparada nos moldes do ensinamento islâmico. Então, o Brasil é exportador de frango, de carne e outros produtos que justamente são direcionados a esses mercados e que, evidentemente, nós não queremos perder, ao contrário, temos possibilidade, inclusive, de crescer nesses mercados. Quando a gente pensa nos investidores aqui no Brasil, a expectativa deles é acima da média? Eles têm uma boa expectativa de que o cenário vai mudar? Há uma expectativa, principalmente com relação à segurança jurídica. Porque a grande questão, André, é assim, o investidor, ele precifica. Ele precifica o investimento, ele precifica o risco e ele calcula o retorno sobre o investimento. É isso. Quando ele não consegue precificar o risco, ou seja, ele vai montar um parque eólico. Ele tem 2 anos para montar o parque eólico e 20 anos para tirar esse investimento mais do seu lucro. Se esses 3 anos virarem 5 ou 6 por causa de uma licença ambiental, o cálculo não fecha. Então, ele precisa da segurança jurídica, seja na parte regulatória, seja na parte tributária, para que ele possa ter interesse no Brasil. Então, em linhas gerais, temos que aguardar muita coisa ainda. Tem muita coisa a ser feita. O Brasil ainda é um país complicado para fazer negócio, então em todos os índices internacionais nós estamos muito abaixo de países de igual desenvolvimento por conta da complexidade e justamente da falta de expectativa em alguns temas e de prazos. Então eu espero que o novo governo coloque entre suas metas indicar prazos para as autoridades públicas. Uma decisão que leva 30 dias a mais, 60 dias a mais, 1 ano a mais, é uma decisão que está sendo paga por todos os brasileiros, que não estão tendo acesso nem a investimento, nem a emprego que poderia derivar daquele projeto. Velber, muito obrigado aqui pela sua participação aqui nos estúdios da TV Senado e vamos aguardar aí o que vem pela frente nesse curto e médio prazo com a posse do novo presidente eleito, Jair Bolsonaro. Nós conversamos aqui com Velber Barral, especialista em comércio exterior, sobre toda essa expectativa para o novo governo. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.